Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, vem Deus, vem Senhor, vem com teu amor, vem com teu perdão, vem Deus. Oh, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Acabamos agora um momento muito importante, o momento do louvor, onde juntos podemos glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu quero vos lembrar que nós fazemos recolha de alimentos todos os domingos. Se vocês puderem, tragam algo para abençoar as famílias mais necessitadas. Vocês também podem, através das vossas ofertas e dos vossos dízimos, abençoar a casa de Deus, tanto presencialmente como através da transferência bancária. Nós temos as nossas congregações, vocês podem conhecê-las. Na Quarteira, com o pastor Bragança e a pastora Ariana, no Cacém, com o pastor Gilberto e a pastora Helena, no Carenque, com o pastor Paulo e a pastora Elisete, em Fátima, com o pastor Ademir e a pastora Patrícia, na Sede, com o pastor Jordão e a pastora Cláudia. Vocês podem conhecer-nos também através das redes sociais do Facebook, do Instagram e do YouTube. E agora nós vamos para um momento muito importante, o momento da palavra. Peguem a vossa Bíblia, peguem o vosso caderno, a vossa caneta e vamos receber mais de Deus. Que Deus vos abençoe através desta palavra. Olá pessoal, boa tarde para todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez nessa tarde, juntos para poder honrar o Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas. Estamos aqui juntos para celebrar as boas novas do Senhor, tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Estamos juntos para ouvir mais um pouco daquela que é a palavra de Deus para os nossos corações, e nós sabemos muito bem o quão bem nos faz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, amém? E eu tenho a certeza absoluta que aquilo que Deus colocou no meu coração para partilhar com você nesse dia de hoje, de alguma forma vai edificar a tua vida, de alguma forma vai ser bênção para alguma área da tua vida. Então eu quero te convidar que você, aí onde você estiver, você possa vir junto comigo na concentração. Junte-se comigo agora, bastante atento, e não permita que haja distrações. Concentre-se agora, porque você poderá ser ricamente abençoado, não porque sou eu a estar aqui, longe disso, mas por ser a palavra de Deus a entrar nos teus ouvidos, a entrar no teu coração, amém? Nós estamos aqui neste que é o último domingo de 2020, uau, quem diria que esse último domingo ia chegar? Na verdade, nós que passamos por tantas coisas nesse ano de 2020, e eu tenho a certeza que por muitas e muitas vezes nós imaginamos e pensamos o dia em que esse último domingo iria chegar, né? Porque a gente quer logo que a página vire, a gente quer um novo capítulo, a gente quer uma nova história. Chega de 2020 para milhares de pessoas, independentemente das suas gerações, suas idades, foi um ano mesmo muito ruim, muito negativo. Portanto, muitas pessoas não viam a hora de chegar esse último domingo, não vem a hora de chegar o último dia logo do ano, né, que é já aí para essa semana. E a respeito disso, eu quero partilhar aqui com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Por muitas vezes a nossa vida é marcada por um último, né? Um último de muitas coisas, um último de muitas circunstâncias, o último de muitas pessoas. Por exemplo, às vezes a gente acompanha ali uma série favorita e a gente sabe que um dia vai haver um último episódio daquela série. E a gente fica assim naquele misto de sensações, porque a gente não quer que aquela série favorita termine, mas ao mesmo tempo a gente quer tomar conhecimento do seu final. A gente fica ansioso e não ansioso ao mesmo tempo por aquele último episódio. Portanto, quando a gente está muitas das vezes acompanhando uma série, há um último episódio, né? E vamos levar aqui para outro lado. Às vezes nós estamos na rua, né, e a gente quer, por exemplo, tomar um simples gelado, ou quer fazer um pequeno lanche, e aí você coloca as suas mãos nos bolsos e vai verificar, e você vê que tem ali os últimos cêntimos. Às vezes você está morto de fome, e pior é que às vezes a gente aguenta essa fome e chega em casa e tem o que comer. Mas tem pessoas, né, que às vezes quer comprar 1 quilo de açúcar, quer fazer uma pequena coisa, e ela não tem condições, porque olha no bolso e estão ali os últimos cêntimos.
Outras vezes, nós somos marcados na nossa vida por um último encontro, né? Quantas e quantas pessoas nesse ano de 2020 não tiveram o seu último encontro, né? Último encontro, por exemplo, com um namorado, último encontro com um familiar, um último encontro, por exemplo, a gente olha para dentro dos aeroportos, né? E a gente vê ali muitos últimos encontros. Pessoas que se despedem umas das outras, cada uma segue o seu rumo, sem saber se amanhã aonde se voltar a ver. Muitas vezes também nós temos um último momento, né, na vida com alguém. Às vezes você está conversando com determinada pessoa e essa pessoa vem a falecer na sua frente, né? Eu sei que eu estou colocando aqui um peso assim nessas palavras, mas é a realidade, não há como a gente fugir, é uma realidade. Às vezes a gente tem um último momento na vida com pessoas, com circunstâncias. Às vezes a gente tem um último momento com alguém, às vezes a gente tem a última oportunidade. Dependendo daquilo que você esteja a viver, seja no seu local de emprego. E agora eu vou soltar aqui, vou colocar aqui uma série de possibilidades. E você tenta se identificar aí, ok? Às vezes você está na sua área de trabalho e você sabe que aquela é a última oportunidade. Ou você agarra ela, ou você deixa ela embora. Às vezes você tem o amor da sua vida, sua grande paixão, e você sabe que você tem a última oportunidade de tentar remediar as situações ou de tentar fazer com que as coisas deem certo. Às vezes você está com as suas malas prontas e você tem uma oportunidade de imigrar ou uma oportunidade de sair de uma cidade para outra e você dá o último adeus, é a sua última oportunidade. Nós estamos marcados, a verdade é essa, a nossa vida muitas das vezes está marcado por um último. E viver o último das coisas pode ser doloroso, porque não é fácil a gente dizer o último adeus para certas coisas. Não é fácil, por exemplo, a gente viver um último momento com alguém que a gente tanto ama e dizer um último adeus para essas pessoas. Não é fácil você, por exemplo, depois de décadas da sua vida num determinado emprego, chega um determinado momento da vida que você tem que dizer um último adeus, abandonar aquilo tudo, virar as costas para aquilo tudo, talvez não por uma opção de escolha tua, mas por uma obrigação da vida, algo que obrigou você àquilo. Então, muitas das vezes nós temos que dizer um adeus assim do nada. Muitas das vezes o último das circunstâncias ou o último das coisas, essa palavra último, né? Ela vem sobre nós e de fato ela pode ser doloroso de acordo com aquilo que a gente estiver a viver. Mas por outro lado, o viver o último das coisas também pode ser libertador, porque dependendo daquilo que você esteja a viver, você não vê a hora daquilo acabar, você não vê a hora de dizer um adeus para aquilo, né? E como eu disse aqui há pouco, virar a página, viver uma nova história, um novo ciclo, uma nova fase, um novo capítulo da sua vida, né? Então, dependendo das circunstâncias, viver o último pode ser doloroso, mas dependendo das circunstâncias, viver o último também pode ser libertador. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos uma série de exemplos inspiradores para nós, de homens e mulheres que viveram últimas coisas, últimos momentos, últimas oportunidades. E em algumas dessas circunstâncias, eles sentiram a dor da despedida, sentiram a dor daquele último momento, para que depois eles pudessem viver algo melhor, algo maior. Por exemplo, podemos falar de José. José, aquele homem que cresceu ao pé dos seus irmãos, amava os seus pais, tinha todos eles como referencial, como exemplo na sua vida, mas ele acabou por suscitar sem querer a inveja nos seus irmãos. E a história nos conta, lá no livro de Gênesis, que ele foi vendido como escravo para os seus irmãos.
E ele foi para uma terra distante, aonde ele não conhecia ninguém. Ele viveu sem poder ter tido uma última despedida com seu pai durante muito tempo. Durante muito tempo ele viveu sem poder rever o seu pai, a pessoa que ele talvez mais amasse na sua vida. Ele viveu o último momento de alegria com seus irmãos. Talvez ele já não se lembrasse quando, porque o que mais provavelmente ficou marcado na mente dele foram aqueles olhares, né, enquanto ele estava lá no poço, sozinho, à espera de ser vendido, à espera do seu final, né? E ele, certo, olhava para cima, pedindo aos seus irmãos: tirem-me daqui. E o último olhar, talvez, que ele guardasse durante os anos a seguir na sua mente, o olhar dos seus irmãos, era aquele olhar, aqueles olhares de ódio, né? Aqueles olhares de alguém que não queria ele por perto. Depois ele vai parar lá no Egito, né? E as coisas parecem que melhoram, porque ele vai trabalhar na casa de alguém, mas lá dentro dessa mesma casa ele não tem grandes oportunidades, e ele novamente se sente traído, se sente enganado, né? Vai parar a prisão. Na prisão, aparentemente, ele é esquecido, fica lá durante muito tempo. Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque José teve muitos momentos difíceis na sua vida. Ele não conseguiu ter uma última despedida do seu pai, ele não conseguiu se despedir direito dos seus irmãos. As suas lembranças, as suas últimas lembranças que ele tinha não eram as melhores, né, acerca da sua família. E ele foi vivendo tudo aquilo ali para que depois ele tivesse uma oportunidade de dar a volta por cima. E com certeza o seu último estado, o seu último nível foi bem melhor, porque conseguiu superar toda a sua dor. E a gente sabe o final de José. José foi empossado, né, como governador no Egito, braço direito, né, de Faraó. E portanto ele teve a sua história mudada, podemos dizer assim. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Ruth, aquela mulher que era moabita e ficou a conhecer na sua terra aquele que veio a ser o seu marido. Mas não demorou muito tempo para que o seu marido morresse e ela ficasse viúva. E de repente ela se encontra ali num ponto de decisão. E agora? Eu estou viúva, o que eu faço? A minha sogra também perdeu o outro filho dela, que era o meu cunhado, perdeu o marido dela, estamos só nós as duas agora. O que eu faço? Para onde eu vou? E ela toma a decisão: eu vou sair daqui da minha terra, vou acompanhar a minha sogra para onde ela for. Eu vou, onde ela estiver, eu estarei. E o Deus que ela seguir, o Deus que ela adorar, esse será o meu Deus também. Ou seja, Ruth, ela viveu os últimos momentos dela com muita infelicidade na sua terra. Ela cresceu na sua terra, ela foi habituada de uma certa forma, com uma certa cultura. E agora, assim, do nada, a pessoa que ela amava morre, ela fica sem ninguém. Não sabemos se ela teve tempo de uma despedida ou não, mas ela teve os seus últimos momentos naquela terra, e ela sai dali e vai para um lugar novo, um lugar diferente, talvez um lugar mesmo desconhecido, onde ela nunca tinha pisado seus pés. Mas a grande verdade é esta, é que ela também conseguiu dar a volta por cima, casou-se novamente, e a gente sabe, ela entrou na genealogia do rei Davi e do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Portanto, para que ela conseguisse dar a volta por cima e viver uma nova fase na sua vida, ela primeiro teve que enfrentar alguns últimos, né, entre aspas, alguns últimos na sua vida. Um último momento com seu marido, um último momento com seu pai, um último momento com os seus vizinhos, a última despedida, né? Ela teve que abandonar certas coisas que ela vivia para poder viver um novo. Jó foi a mesma coisa, um
homem que tinha de tudo. A Bíblia nos conta, a história nos conta que ele, na sua época, era o homem mais rico da região. Ele tinha muito gado, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha muitas posses, muitas terras, muitas riquezas e filhos também. Mas de uma hora para outra, você conhece a história, Jó perdeu tudo, absolutamente tudo. E todas aquelas coisas que um dia custou tanto para que ele viesse a conquistar, de repente se tornaram coisas que ficaram para trás, né? Ele já não conseguia mais dominar aquilo tudo, ele ficou sem nada. Mas depois, ele também conseguiu dar a volta por cima. A Bíblia nos conta que ele foi curado daquela gravíssima enfermidade, ele voltou a conquistar grandes riquezas, Deus permitiu que ele voltasse a ter filhos novamente. Portanto, nós temos uma série de exemplos na Bíblia Sagrada de homens e mulheres que, para viver um nível maravilhoso, eles tiveram que abrir mão de muitas coisas, eles tiveram que se despedir de muitas coisas, eles tiveram que dizer um último adeus para muitas coisas, em alguns casos, não para coisas, mas para pessoas. Quero lembrar a você que todas essas pessoas que eu mencionei aqui e tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada, todas elas sofreram o processo da transição. É muito fácil nós olharmos para grandes nomes da história e dizer, olha, aquela pessoa nasceu com a graça de Deus, porque sempre teve de tudo, do bom e do melhor. Se eu vivesse o que aquela pessoa vive, ou viveu, se eu tivesse o que ela teve, se eu conquistasse, se eu tivesse no lugar dela também faria o mesmo. E muitas das vezes a gente ignora e esquece a história da pessoa, muitas das vezes a gente esquece o processo de transição das pessoas, né? É muito raro a gente encontrar pessoas bem-sucedidas desde o momento que nasceram, que nunca tiveram que se preocupar com nada, que nunca tiveram que sofrer, que nunca tiveram que passar por dores. É raro a gente encontrar alguém assim. A maioria das pessoas hoje, pessoas de sucesso, que estão lá em cima, que têm alguma influência, que são referência, a maioria delas estão no lugar hoje porque elas construíram algo com muita dor, com muito sacrifício. Todas elas viveram um momento onde elas tiveram que deixar determinadas coisas para trás. E sabem, por vezes é preciso haver um último para que exista um novo. Muitas das vezes se nós queremos experimentar coisas novas, nós precisamos abrir mão de certas coisas. Muitas das vezes é preciso deixar com que haja os últimos momentos, os últimos episódios da nossa própria vida, um último tempo. É preciso às vezes haver determinadas coisas para que no processo de transição a gente seja bem-sucedido e alcance coisas novas. Isso é muito importante. Portanto, eu sei que custa a gente dizer um adeus para alguém. Eu sei que custa a gente dizer um adeus para determinadas coisas que a gente vive. Eu sei que não é fácil. Falo por conhecimento próprio. Eu mesmo já vivi muitas coisas que a mim, particularmente, custou-me abrir mão. Custa a gente abrir mão de certas pessoas, custa a gente abrir mão de certos negócios, custa a gente abrir mão de certas atividades, custa a gente abrir mão de certas coisas que fazem parte da nossa zona de conforto. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que se você deseja viver o novo, você precisa abrir mão de determinadas coisas e simplesmente dizer um adeus para essas coisas, acenar na sua vida, no seu coração para determinadas coisas e deixar partir, deixar ir, deixar ficar lá no passado, sem remorsos, sem sentir pena, deixar simplesmente com que as coisas se desvaneçam, para que você possa dar lugar na tua vida a novos momentos, novos episódios, novas pessoas. Isso é muito importante. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, está escrito:
aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Isso são palavras do próprio Jesus Cristo. E é verdade que esse texto se refere a um novo tempo de história da humanidade. Mas está mais do que provado também que o nosso Deus, Ele faz coisas novas no presente. Então eu sei que esse texto aqui, esse versículo está falando, né, de coisas que têm a ver com o tempo da humanidade de uma forma geral, mas nós também podemos nos apropriar dessa verdade que está implícita nesse texto, porque nós sabemos que Deus, Ele é Deus para fazer novas todas as coisas. E eu acredito que a maioria da humanidade, a maioria da população, você que está aí, eu que estou aqui, todos nós desejamos, na verdade, que Deus possa fazer muitas coisas novas na nossa vida, sobretudo por tudo aquilo que nós vivemos nesse ano, por tudo aquilo que nós passamos nesse ano. Todos nós estamos desejosos que o melhor de Deus possa vir. Todos nós estamos desejosos de visualizar novos horizontes. Todos nós estamos desejosos de colocar os nossos planos em ação, planos que ficaram paralisados, né, ou suspensos, planos esses que a gente não conseguiu concretizar. Todos nós estamos desejosos de correr atrás agora e vencer na vida, dar uma volta por cima, né? Eu quero dizer para você, eu quero lembrar a você que com Deus tudo é possível. Nós estamos terminando o ano de 2020. Nós estamos no último domingo de 2020. Eu sei que talvez para você talvez tenha sido o pior ano da sua vida, porque eu não sei para que coisas ou para quais pessoas você teve que dizer um último adeus. Você teve um último encontro, o último momento da sua vida. Eu não sei em que área da sua vida isso poderá ter acontecido. Mas uma coisa eu sei: 2021 está a entrar. 2021 está mesmo aí às portas. É já essa semana mesmo. Esse ano tão ruim vai ficar para trás e vai começar um ano novo. E nós temos que guardar a nossa fé no Senhor. Temos que guardar a nossa esperança em Deus, que novas coisas virão por aí. Porque Deus realmente, Ele é Deus que pode fazer novas todas as coisas. Então, por mais difícil que tenha sido, olha, tente esquecer 2020, segue esse conselho. Tenta esquecer 2020, não se apegue nas coisas. Talvez a tua dor seja uma dor de sangue, seja mesmo uma dor de alguém próximo, ou de algo que você estava mesmo vivendo, mesmo de forma bem intensa, bem pessoal. Mas olha, tente ultrapassar isso, procure ultrapassar. Ah, mas é difícil, como é que eu vou conseguir ultrapassar? Não consigo esquecer. Peça ajuda ao Senhor, Deus vai te dar sabedoria, e Ele vai te dar as estratégias certas para que você possa dar a volta por cima, né, e vencer com a graça do Senhor Jesus. Amém? Onde você estiver aí agora, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Paizinho querido, diante da Tua santa e gloriosa presença, eu quero apresentar os meus irmãos, eu quero apresentar os meus amigos, eu quero apresentar cada pessoa que neste momento de oração está se dirigindo a Ti, Senhor Deus, tão desejoso quanto eu, de que novas coisas venham por aí. Deus, eu quero Te pedir, meu Pai, que o Senhor possa cicatrizar as feridas, que o Senhor possa sarar de todas as dores, que o Senhor possa ajudar cada um de nós a superar aqueles últimos momentos terríveis que nós tivemos no decorrer deste ano. Aquelas últimas despedidas, aqueles últimos encontros, aquelas situações complexas. Deus, eu quero Te pedir que o Senhor possa ajudar cada um dos Teus filhos a ultrapassar, a vencer. Deus, que o consolo do Senhor possa invadir a nossa alma como refrigério, que cada um de nós possamos, Senhor Deus, entrar no próximo ano com expectativas diferentes, expectativas positivas e firmadas no Senhor. Deus, eu entrego não somente a minha vida nas Tuas mãos, mas a vida de todos os Teus filhos, a vida de cada um, e desejo, meu Pai, que neste novo ano as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre cada um de nós.
Deus, ajude-nos a alcançarmos níveis maiores, lugares mais altos, terras mais firmes. Deus, que o Senhor seja o nosso sucesso e a nossa prosperidade. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Antes de finalizar, eu quero convidar você para que nesse próximo dia 31, você esteja aqui, nesse mesmo canal, acompanhando juntamente conosco um momento maravilhoso de oração. Faltando 15 minutos para meia-noite, nós entraremos aqui online e nós iremos orar juntos, agradecendo a Deus por tudo que se passou, né? Já passou, já ficou lá para trás, mas também colocando nas mãos do Senhor todas as nossas expectativas, todos os nossos planos para 2021. Vem conosco na noite de 31 desse mês de dezembro, faltando 15 minutos para meia-noite. Vamos nos unir aqui em oração e vamos nos render diante de Deus. Amém? Que Deus os abençoe a todos, uma boa continuação, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a tua família. Deus os abençoe.